Pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson Costa, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vamos fazer uma aula hoje sobre a metabolômica e comentar alguns aspectos históricos rapidamente e como ela é central no fluxo da informação. Vamos comigo? Aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? Tirar dúvidas, colaborações. Importante destacar aqui o nosso site, tá? lab-met.com, onde eu coordeno então o laboratório de metabolômica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nosso laboratório ele presta serviços de metabolômica, exames de metabolômica, realizamos todas as etapas, desde a receptação de amostra, processamento da amostra, levamos as amostras até as plataformas analíticas para realização da aquisição dos espectros, processamento dos dados, análise estatísticas uni e multivariadas, tá? E a montagem de um portfólio completo com todos os dados prontos para publicação, teses, dissertações e pôsteres, enfim, tá? E conforme o gosto do cliente. Vamos lá. A metabolômica, apesar de ser uma ciência ômica que ela está muito em moda hoje em dia, a ideia da construção de um perfil metabólico, ela é muito antiga. Então, essa luminura aqui da Idade Média, 1506, de Ulrich Pender, já mostra aqui, então, a tentativa de montar um catálogo de diferentes tipos de urina. E, nessa época, a urina era ingerida, né? Então, bebia a urina e destacava o gosto, o sabor e a cor. E assim se fazia o catálogo de urina. Então, a ideia da construção de um banco de dados em larga escala, de mapeamento, catálogo populacional, ela é antiga e ela vai se repetindo, vai modernizando, tá? É isso que a metabolômica também vai fazer, essa análise em larga escala ômica, a gente vai ver ao longo das outras próximas aulas, que ela é essa análise grande de diversos compostos ao mesmo tempo. A ideia de um perfil metabólico ele passou a existir em 1946 na revista Human Frontier com Roger Williams, onde ele então destacou que pessoas possuem, né, perfis metabólicos. Até então nem se usava esse termo. Então foi usada pela primeira vez e aí passou a ter a ideia então que as pessoas tinham perfis metabólicos distintos, tá? Isso variava de indivíduo para indivíduo. O primeiro perfil metabólico, vamos dizer assim, a análise ou de um perfil metabólico em larga escala, apareceu lá em 1978, tá? E foi um perfil cromatográfico aqui, ó. Vocês podem olhar nesse perfil cromatográfico, cada pontinho representa um composto, está aqui na legenda, ó. Então lá, por exemplo, número 4, ácido lático, tá? 7, beta-hidroxibutirato, por aí vai. Então, foi identificar até 123 compostos aqui. Então, não é uma coisa tão recente assim, tá? A ideia do metabolic profiling, ou seja, o perfil metabólico, tá? Como eu comentei, a metabolômica é um mapeamento em larga escala do perfil metabólico. O que é o perfil metabólico? É aquele conjunto de pequenas moléculas que formam o nosso metabolismo. E essas pequenas moléculas são chamadas de metabólitos. Por isso que o pessoal fala que as técnicas analíticas, uma das mais usadas que a gente trabalha é a ressonância magnética nuclear, é uma ressonância magnética nuclear de pequenas moléculas. Então, nós analisamos metabólitos. Metabólitos são pequenas moléculas. Se não é analisado o metabólito ou um composto qualquer, você pode chamar ele também na química analítica de analito, tá? Então, tem os compostos chamados de primários e secundários, metabolismos intermediários, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a definição clássica de metabólito é uma molécula pequena que tem menos de 1,5 kilodaltons, tá?
1,5 kilodaltons em português, né? E essa análise em larga escala, então, é chamada de metabolômica. E aí uma coisa importante, por que que a gente não usa o termo análise metabolômica normalmente? Você pode até usar, às vezes em inglês ainda se usa de vez em quando, mas o ideal é só usar o termo metabolômica. Você não precisa dizer, vou realizar uma análise metabolômica. Você pode dizer que vai realizar a metabolômica, porque ao falar que vai realizar a metabolômica, já está implícito que vai fazer análise em larga escala do perfil metabólico, ok? Esse perfil metabólico, então, corresponde a esse conjunto de pequenas moléculas que são os metabólitos, e classicamente eles foram descritos na última etapa do fluxo da informação, bem próximos da função. Então, a função, até então, sempre foi muito associada às proteínas. As proteínas são importantes porque elas que executam as funções, ou melhor, praticamente todas as funções do organismo. Então, esses metabólitos eles estão lá bem próximos, que eles são alterados através dessas proteínas e eles também alteram diversas etapas de fluxo da informação, como o conjunto de RNAs diferentes. Aqui, nesse caso, está falando de RNA mensageiro, a transcriptômica, que é a análise desses RNAs, a genômica, que é o estudo dos genes, e a proteômica, que é o conjunto das proteínas. Então, também tem a metabolômica, que é o conjunto dos metabólitos. Tá? Então, essas pequenas moléculas vão influenciar as diferentes etapas do fluxo da informação, também chamado de dogma central da biologia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vai, na próxima aula, falar sobre como a metabolômica está situada no fluxo da informação da biologia moderna. Tá? Não vou discutir isso agora. Mas para só colocar para vocês a ideia, atualmente, tá? Nós escrevemos, então, um artigo onde a gente apresenta a metabolômica como central no fluxo da informação, influenciando as outras ômicas, incluindo agora a epigenômica, porque essas pequenas moléculas vão formar essas diferentes etapas do fluxo da informação, e esse fluxo é dinâmico, circular e não linear, porque ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele é dinâmico e muda o tempo inteiro. Tá? Essas pequenas moléculas podem ser diretamente influenciadas através da dieta, estilo de vida, microbiota intestinal, por exemplo, a idade, o ambiente da pessoa vive, o uso de drogas e o sexo. Então, um indivíduo que tem uma dieta específica vai ter um perfil metabólico único e vai influenciar todas as outras ômicas. Se comparar com uma população que tem uma dieta diferente, vai alterar tudo isso aqui, tá? A gente vai discutir isso mais para frente, ok? Então tá aqui a figurinha com o dogma moderno, tá? O dogma central moderno mais aceito atualmente, mais de acordo com com a realidade atual. Tá? O termo metabolômico foi muito famoso com o aparecimento da revista chamada Metabolomics, que em 2005 foi a primeira edição dela, tá? A revista da Sociedade Internacional de Metabolômica, e essa sociedade é muito forte, então essa revista é famosa até hoje e publica somente artigos que tenham a ver com metabolômica. Okay? Hoje em dia nós temos mais outras 3 revistas importantes, como a Journal of Proteomic Research, que apesar do nome Proteome, tem muitos artigos de metabolômica, obviamente proteômica também. A revista Analytical Chemistry, que é do mesmo grupo da Journal of Proteomic Research, mas a Analytical Chemistry é a mais para dados técnicos, e a revista Metabolites, que hoje está caindo um pouco mais em descrédito, aí eu vou falar isso mais para frente, mas tem muitos artigos de metabolômica. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula curtinha onde a gente abordou o que é metabolômica, o histórico da metabolômica, tá? Apresentei as revistas mais importantes onde são publicados
achados científicos de metabolômica. Ok? Um abraço.